Quem trouxe a Bíblia, abra aí o livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 22. Gênesis 50, 22. É o último capítulo do primeiro livro da Bíblia. Gênesis 50, 22, diz assim: José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Aleluia. Amém. Pode se sentar. Graças a Deus. Eu acredito que todos aqui conhecem a história de José, né? José, em sua longa jornada de vida, ele passou por muitas situações, por muitas coisas. E eu quero aqui trabalhar com vocês as 3 fases da vida de José. E elas são divididas assim. Primeira fase, a fase do sonhador. A segunda fase é a fase da maturidade. E a terceira fase é a fase da governabilidade. Nós vamos trabalhar essas 3 fases da vida de José aqui nessa noite. A primeira fase é a fase do sonhador. O que significa essa fase? O que é essa fase para o contexto da vida de José? Na fase do sonho, é a fase que durou 17 anos. A fase de sonhador, ela tem uma durabilidade de 17 anos. Na fase do sonho, você tem que preparar-se para sonhar sozinho. Na fase do sonho, você tem que se preparar para ficar entusiasmado com o sonho que você tem sozinho. Então, na fase do sonho, as pessoas não te entendem. Na fase do sonho, as pessoas te perseguem, te julgam e te traem. É o que aconteceu na vida de José. José, ele não podia ou não pôde contar com ninguém, nem com amigos, nem com irmãos, nem com a própria família. Na fase do sonho, você está sozinho. Quando você é sonhador, as pessoas te jogam nas cisternas da vida. É dessa forma que acontece. Quando você é sonhador, mais esquecido você fica pelas pessoas. Você já percebeu que quando você é sonhador, você sonha com coisas grandes, transcendentais, que vêm da parte de Deus, parece que as pessoas têm dificuldades de compreender e de compartilhar daquele mesmo sonho que você tem. As pessoas somem na hora que você fala desse sonho, fala daquele projeto. Então, na fase de sonhador, você é obrigado a trilhar o caminho deste projeto, deste sonho, sozinho. Então, muitas das vezes, você, nesse tempo, nessa fase de sonhador, você vai ter que caminhar sozinho, você vai ter que chorar sozinho, você vai ter que ir para frente sozinho. Não conte com muita gente, porque as pessoas não compreendem, as pessoas não vão entender o projeto, as pessoas não vão compreender o plano, as pessoas não vão compreender o sonho. Então, prepare-se, porque as pessoas vão te deixar. O sonho faz com que as pessoas nos deixem, faz que nós trilhamos o caminho sozinhos. Então, na fase do sonhador, as pessoas até nos odeiam por causa do sonho. Os irmãos de José tiveram esse ódio por causa deste tão sonho que José tinha. Então você vai se encontrar muitas das vezes chorando sozinha e sozinho, por causa do sonho de Deus, por causa dos planos de Deus, por causa dos projetos de Deus. E talvez essa é a fase que você esteja vivendo hoje. Talvez essa é a fase que você se encontra. A fase em que as pessoas se distanciaram de você por causa do sonho que você tem. A fase em que as pessoas estão se afastando cada dia mais e você se encontra sozinho, você e o sonho que Deus te deu. É bem assim que está acontecendo na vida de José. Ele é obrigado
a passar por essas diversas situações no tempo em que ele é um sonhador. A segunda fase é chamada de fase de maturidade, que durou dos 17 anos de José aos seus 30 anos, é chamada de fase de maturidade. Durou 13 anos. Na fase de maturidade, você aprende com a perseguição, a não questionar porque você está sendo perseguido. Então, na fase da maturidade é a fase em que Deus forja o seu caráter, é a fase em que Deus te fortalece. Essa fase você aprende a lidar com as perseguições dos irmãos, dos amigos, das famílias, dos colegas, das pessoas, no trabalho, no caminho que você anda. Você sempre vai lidar com esse tipo de situação, mas na fase de maturidade você aprende a lidar com essas situações. Então, nessa fase você vai aprendendo com as situações que você vive. Nessa fase aqui, você aprende a lidar com os sentimentos dos outros. Você aprende a lidar com o ódio que o outro tem a teu respeito. Essa é a fase de adquirir maturidade. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. A Bíblia também diz que Abraão foi fortalecido dando glória a Deus. Então é no meio da crise, é no meio do problema, é que Deus vai te fortalecendo. É lá na cova que Deus te fortalece, é na crise que Deus te fortalece, que Ele forja um caráter em você. Deus vai te dando maturidade pelas coisas que você vai vivendo. Então Deus vai dando maturidade para José. Então, na fase que você vai adquirir maturidade, você sofre calúnia. Na fase em que você vai adquirir maturidade, você é acusado injustamente. José foi acusado pela esposa de Potifar injustamente. Ela acusou ele de tentativa de estupro. Em termos da lei, coito forçado. Então José, ele é preso, ele vai para a prisão inocentemente por coito forçado. Essa é a acusação que tem contra José. Mas nós sabemos que José não era quem atormentava a mulher. Era a mulher que o atormentava todo dia. Mas nós aprendemos que em tudo que José estava vivendo, passando, lá estava Deus. Lá estava Deus, ensinando e dando maturidade para José saber lidar com todas as situações que estavam à volta dele. Sabe, irmão, às vezes nós reclamamos porque estamos na cova, às vezes nós reclamamos por causa de uma perseguição, às vezes nós murmuramos porque tem alguém nos perseguindo, tem alguém falando mal de nós, às vezes nós reclamamos por causa da crise, por causa das situações. Não reclame, porque é a ferramenta que Deus está usando para trabalhar em você. É Deus usando os meios naturais para trabalhar em você. E isso eu acho lindo, porque o sofrimento, a perseguição são indispensáveis em nossas vidas. Até porque ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece em dias de festa. Ninguém amadurece no churrasco. Ninguém amadurece quando você está com as suas contas em dia, com o dinheiro na sua conta, lá em cima. Ninguém amadurece nesses dias, não. Quando você não tem nada para pagar, quando você não tem nenhuma situação para ser vencida, quando você está... Eu não tenho costume, mas ontem eu mexi nos canais da televisão, e se eu tiver que assistir, eu assisto só série e filme. Mas ontem eu liguei e passei, o canal estava passando o BBB. Aí estava passando, eu falei, eu vou olhar o que está acontecendo aqui. Aí estava naquele negócio do paredão. Aí o cara pegou e falou assim, perguntou para ele, o que você acha que era o paredão, né? O que você acha que falta para você? Ele falou assim, não, para mim não falta nada. Eu acho que eu fiz as coisas certas, a minha vida é perfeita. E aí eu falei, vou ver onde vai dar esse negócio aí. No final, ele foi expulso do BBB. Então a vida, não tem como você amadurecer sorrindo, na alegria, irmão. Ninguém amadurece nesses dias alegres.
Nós amadurecemos na perseguição. É através da calúnia que Deus nos dá maturidade. É chorando que você vai criando maturidade. Aleluia. É sofrendo que você vai amadurecendo, criando maturidade. É na solidão da cova que nós vamos adquirindo maturidade. Deus, Ele nos prepara nesses momentos que eu e você muitas das vezes desprezamos. É nesses tempos, nesses momentos que Deus vai te fortalecendo e te dando maturidade para saber lidar com todas as situações. Deus quer nos dar maturidade. É nesse tempo que Deus vai nos dando maturidade. Deus nos prepara em tempos que nós desprezamos. Eu sei que está doendo, que está te machucando, e talvez esteja assim esgotado, você já não está suportando mais. Mas Deus, entenda o que eu vou dizer. Deus está te preparando para uma fase maior da sua vida. Eu vou repetir. Deus está te preparando para uma fase maior na sua vida. Deus está te preparando para uma fase maior. Então aguenta firme, suporte a dor, a crise, suporte o sofrimento, suporte a perseguição, suporte as calúnias, suporte o tempo de maturidade, suporte esse tempo, porque Deus vai fazer você viver uma fase muito maior do que você nem imaginou. Então suporte o tempo de crise, de sofrimento, de solidão. A noite você pode estar vivendo uma noite escura e fria, mas eu vim aqui dizer para você que vai passar, pois está chegando a maior fase da sua vida e da sua história. Eu vou repetir: está chegando a maior fase da sua história. Está chegando aquele tempo que você nem imagina, e será a maior fase da sua vida. Vai ser a maior fase da sua vida. Está chegando o tempo em que a tua fase, a fase da sua vida, vai ser muito maior do que o que você vive hoje. Talvez você esteja perguntando: pastor, mas e o texto que nós lemos? Não estou entendendo nada. Vamos lá, já vou concluir. A fase, ou a terceira fase, é a fase da governabilidade, em que José está no Egito com 30 anos de idade. O texto que nós lemos nos diz que José viveu por 110 anos. Quantos anos José viveu? 110 anos. A prova de José, pega aí, irmão, a visão, hein? A prova de José durou 13 anos. Deus, glória. José começou a governar com 30, morreu com 110. A bênção durou 80 anos. Ah, não, você não entendeu. Aleluia. A prova durou 13 anos. A bênção na vida de José durou 80. Eu vou repetir de novo. A prova de José durou 13 anos. Mas a bênção na vida de José durou 80. A prova durou 13, mas a bênção durou 80 anos. Entenda uma coisa: o tempo da bênção não pode ser comparado, meu irmão. Não pode ser comparado. Vai ser muito maior o tempo de bênção de Deus na sua vida do que a crise, do que o problema, do que a situação que você vive hoje. Vai ser muito maior, muito mais extraordinário. Foram 13 longos anos sofrendo, mas não pode ser comparado com o tempo da bênção. A fase da bênção durou 80 anos, meu irmão. Você sabe o que é 80 anos? Eu vim aqui nessa noite trazer uma palavra para você que está na prova. Aguenta mais um pouco, porque o tempo da bênção será maior do que a prova. O tempo da bênção
De modo que isso me faz lembrar do que o que está escrito lá em Jó, capítulo 8, versículo 7. Olha o que está escrito: o teu começo de vida perecerá ou parecerá pobre, quando comparado ao futuro que você desfrutarás em fartura e prosperidade. Meu Deus, Deus está dizendo para você: ei, o seu início será pequeno, mas o teu fim vai ser de prosperidade, o teu fim vai ser de fartura, o teu fim será de bênção, e a bênção não pode ser comparada com sofrimento. O tempo de bênção será maior que o tempo de sofrimento. 110 anos, meu irmão. Sofreu 13. Tempo de maturidade, tempo de crise, então 30 anos tudo. Mas 80 anos de pura bênção. Deus está reservando um tempo, uma fase para você, em que o tempo presente que você vive não poderá ser comparado com o que Ele fará daqui a uns dias. Talvez para alguns que estão aqui nessa noite, a fase da bênção pode se iniciar essa semana. Eu creio, então posso. Eu tomo posse, Jesus. Talvez para mim que estou aqui hoje ministrando essa palavra, talvez a fase da bênção comece no fim do mês. Mas acredite, irmão, aguenta. Se tiver que aguentar mais um ano, aguenta. Se tiver que aguentar mais 2, aguenta. Se tiver que aguentar mais 3 anos, aguenta. Aguenta firme como você tem aguentado até hoje. Porque no dia em que Deus derramar a bênção dele na tua vida, não vai poder ser comparada com o que você passou. Sabe por quê? Porque é muito maior e muito mais transcendental do que a prova que você está vivendo. É muito maior. Não vai ser comparado, de modo que você não vai conseguir nem lembrar do sofrimento, de modo que você não vai conseguir lembrar do que você passou, das perseguições, das covas, das traições. Não vai conseguir lembrar, porque a bênção de Deus vai ser tão grande. A Bíblia diz que a bênção de Deus, enriquece e não acrescenta dores. Glória a Deus. Aleluia. Você quer que eu repita? Eu vou repetir para você sair daqui com a mente frisada com a palavra. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Aleluia. Prepare-se para viver esse novo tempo, essa nova fase na sua vida que está chegando, meu irmão. Está chegando uma nova fase. Lá em 1 Samuel, capítulo 26, 20, diz que Davi foi perseguido por longos 9 anos por Saul. Foram 9 anos cambaleando de um lado para o outro, em cavernas, estavam perseguindo. Foram longos 9 anos que Saul perseguiu Davi. Mas pergunta para mim, quanto tempo durou o reinado de Davi? Você sabe quantos anos durou o reinado de Davi? A perseguição durou 9. O reinado durou 40. Aleluia. Irmão, eu vou repetir para você entender. A perseguição contra Davi durou 9 anos, mas o reinado durou 40. Reinou 7 anos sobre toda a casa de Judá. E reinou mais 33 anos sobre Israel e todo Judá. 40 anos. Prepare-se para você viver este tempo. Davi andou de um lado para o outro, andou, mas o tempo da bênção de Deus foi maior na vida de Davi. O tempo da bênção de Deus foi 40 anos. Meu irmão, quando Deus quer cumprir a promessa, nada pode parar e nada vai poder te impedir de viver aquela fase, de viver aquele tempo que Deus reservou para você viver. Não tem como. Não tem como. O tempo de bênção sempre vai ser maior que o tempo da prova. Jerusalém um dia estava sobre escombros, seus muros caídos e as suas portas queimadas.
E foi exatamente nesse tempo que vivia um profeta por nome de profeta Ageu. E a esse profeta Deus disse: Ageu, deixa eu dizer uma coisa para você. Diga a Deus: olha, a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Não compreendeu? Se você voltar, retroceder o capítulo 2 de Ageu, Deus já está dizendo assim: Ageu, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem viu a glória de Jerusalém antiga não vai poder ser comparada com a futura. Aleluia. O que você viveu lá atrás, meu irmão, não vai poder ser comparado com o que Deus vai fazer a partir de hoje, daqui em diante. Aleluia. Existe uma nova fase, existe um novo tempo chegando para a tua vida, chegando para a tua família, chegando para a tua casa, chegando para você. José sofreu, sim, mas não desistiu nem um dia sequer. Quando o tempo da bênção chega, a prisão não pode nos segurar. Quando o tempo da bênção chega, a perseguição não pode te parar. Quando o tempo da bênção chega, o invejoso não pode te parar. Quando o tempo da bênção chega, a crise não pode ficar. Quando o tempo da bênção chega, ninguém pode segurar você, meu irmão, porque é Deus te chamando para uma nova fase. Deus está te chamando para uma nova fase, para um novo tempo. Então não desista, não desista, não pense em parar, não queira desistir, porque está chegando uma nova fase na sua vida. Então quando o tempo da bênção chega, a perseguição jamais nos poderá segurar. José estava lá dentro da prisão esquecido, mas quando chegou o dia de Deus mudar a fase da vida de José, Deus fez Faraó sonhar. Quando chega o tempo, meu irmão, você pode estar lá no fundo da prisão, lá no fundo do sovaco sujo, da calça suja, sei na onde. Deus, Ele manda te chamar. Quando chega o tempo da bênção, Deus vai em Lodebar te buscar. Quando chega o tempo da bênção, ninguém pode segurar. Situação nenhuma vai segurar você, porque está chegando o tempo da bênção de Deus na sua vida e na sua família. É um novo tempo que está chegando para vocês. Isso aqui é uma palavra profética. Eu estou dizendo, está chegando um novo tempo, uma nova fase para vocês. Quando o tempo da bênção chega, nada, absolutamente nada poderá te impedir de viver este tempo de bênção na sua história e na sua vida. Você sabe o que é nada? Nada. Nada, absolutamente nada. Então qual é o meu conselho para você, para a gente concluir? Não murmure, não reclame, permaneça até o fim, continue perseverando, porque o seu fim será maior do que o seu início. O salmista disse uma coisa que me chama a atenção. Você sabe o que o salmista disse? Ele disse que o começo você leva a semente chorando, mas o fim, que é a volta, ele tem certeza que trará consigo, não sementes, mas o fruto da semente, com molhos nas mãos e com alegria. Sabe por quê? Porque o fim sempre é maior do que o início. Todo começo sempre vai ser difícil. Todo começo, meu irmão, é difícil. Mas Deus está dizendo que o fim não poderá ser comparado com o início. O fim vai ser maior, vai ser mais glorioso. Do mesmo modo, a nossa vida aqui não se compara com o que Cristo nos ofereceu na cruz do Calvário. Não se compara, porque Ele nos oferece vida eterna pós-morte. Olha isso. Você vive aqui, vamos supor que nós vivemos até 70, que a durabilidade natural da vida humana é 70. Vamos supor que nós temos 110, 100 anos, que seja. Mas uma hora nós vamos morrer. Se você viveu 100, se você viveu 80, se você viveu 90 ou 70, não importa. Porque você vai ter uma eternidade para passar
com Deus. Uma eternidade com Ele. Então Cristo nos oferece isso. Então a glória da volta de Jesus e a eternidade com Ele não será comparada com a eternidade que passaremos junto com Ele. É uma eternidade sem choro. É uma eternidade sem lágrimas. Será uma eternidade sem perseguição. Será uma eternidade sem ódio. Será uma eternidade sem calúnias. Será uma eternidade sem traições. Será uma eternidade sem dor. Será uma eternidade de glória, de alegria. Será uma eternidade que você vai dizer: as primeiras coisas já passaram, e isso que eu estou vivendo hoje é muito maior do que o que eu vivi lá atrás. Meu irmão, prepare-se para viver essa nova fase da sua vida. Se coloque de pé, vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, nós vamos orar agora.